cova dos leões, que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel nada aconteceu. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel nada aconteceu. Tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos e acho que agora todo mundo já sabe o tema do capítulo dessa semana. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês com essa história maravilhosa que iremos estudar hoje. É isso aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 44 do livro Os Ungidos, que tem o título Daniel na Cova dos Leões. Gente, Daniel passou por muita coisa. A gente já viu tanta coisa, ó. A gente começou lá em Jerusalém ainda, quando eles foram levados cativos, né? Que tinha o rei Joaquim e tudo mais. E aí, Jeoaquim, né? Que eu falei errado. E aí levou ele pra Babilônia. E aí chegou lá, tinha o rei Nabucodonosor, e aí aconteceu um monte de coisa, o rei teve sonho, o rei fez estátua, o rei virou animal entre aspas, né? Ficou lá, perdeu o juízo no mato. E aí depois disso tudo, Daniel acompanhou toda essa história e o rei chegou ao final da sua vida. Seu filho governou no lugar dele. Semana passada eu falei que ia deixar linkado aqui, falando um pouquinho sobre esse... o pessoal que reinou, né, depois de Nabucodonosor, porque na Bíblia não deixa claro, a gente vê o reino de Nabucodonosor, depois pula pro neto dele, Belsazar, e aí? E não teve reinado do filho? Como é que foi? Tal, e aí eu vou deixar um link aqui que é de Rodrigo Silva, que ele fala um pouquinho sobre isso, e aí vocês podem tirar a dúvida, hoje eu lembro de colocar. Enfim, e aí teve outros reinados, depois teve o reinado de Belsazar, teve a escritura na mão, na parede, que a gente viu semana passada, e a gente viu que chegou o fim do reino de Babilônia. Os medos e persas invadiram sob o comando de Dário, e eles tomaram conta de Babilônia. A partir de agora a gente está estudando sobre o governo dos medos e dos persas. E o primeiro rei aqui que a gente vai conhecer um pouquinho é Dário, que está nessa situação aqui que aconteceu com Daniel. Bem, Daniel sempre ganhou a confiança das pessoas porque era uma pessoa fiel, íntegra, justa, né? A forma dele agir conquistava as pessoas. Era uma pessoa temente a Deus, isso refletia na vida e nos atos de Daniel. Então, mesmo que ele era do reino anterior, quando os medos, né, e os persas invadiram Babilônia e instituíram o governo deles, eles reconheceram o valor de Daniel e colocaram ele como um dos 3 supervisores de todas as províncias. Como é que funcionava? Todo o reino, que agora era de domínio medo-persa, todo o reino foi dividido em algumas chamadas satrápias. Essas satrápias tinham príncipes que eram chamados sátrapas, que governavam essas províncias, né, esses pequenos reinos. Só que para o rei supervisionar tudo isso seria muita dificuldade. Então o que ele fez? Ele colocou 3 supervisores para tomar conta de todos os sátrapas. E entre esses 3 supervisores, o primeiro escolhido foi Daniel. E aí Daniel agora era um dos 3 que supervisionavam tudo, só que ele se destacou demais. Ele era muito bom, muito organizado, as coisas... Muito sábio, Muito sábio. E por ter se destacado tanto, o rei começou a pensar em colocar ele agora de supervisor dos supervisores. Chefe dos chefes. Como se fosse um primeiro-ministro, uma coisa desse tipo. Só estaria abaixo do rei. E sabendo disso, algumas pessoas, esses outros supervisores, junto com alguns dos sátrapas, né, começaram a ficar com inveja, ficaram, assim, revoltados, porque Daniel era de um reino que nem existia mais há muitos anos, que era Jerusalém, que já tinha sido destruído desde que os babilônicos foram lá. Depois
ficou servindo a um reino que também foi destruído agora pelos Medos e Persas. E como assim que o rei Dário vai colocar ele como um cargo tão alto assim? E aí a inveja subiu para a cabeça. Parece que Daniel estava uma pessoa pré-histórica já, né? Eu fiquei pensando assim, gente, ele não é de hoje não, hein? Quantas pessoas não morreu no período dele? Ele foi para Babilônia, Nabucodonosor morreu, outros que governaram morreram, Belsazar morreu. E ele continua vivo aqui, possivelmente já bem idoso, né? Mas mesmo assim ainda continuava na sua sabedoria divina que Deus tinha dado para ele, né? Gente, sendo destaque. Uma dica, logo quando ele chegou na Babilônia, ele tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, talvez assim essa questão, e aí depois fala que a saúde dele se destacaram pela força, pela assim, inteligência, tudo, né? Em comparação aos outros. Então fica a dica aí, né? Nossa uma alimentação saudável, né? Com certeza ele ter vivido tantos anos e lúcido, com saúde, trabalhando, isso tem muito a ver com o estilo de vida que ele tinha. E agora os outros líderes olhavam para ele e falavam: o que esse velho quer aí tomando a frente nossa? Ele já devia estar morto já há muito tempo. E eles agora bolaram ali um plano para poder tirar Daniel do caminho, porque Daniel era uma pedra de tropeço para eles, né? Tipo, a gente sabe que em todo tipo de governo, desde terminar, isso não é de hoje, que tem, como fala? Disputa pelo poder, né? E tipo, que o povo rouba no... peraí, gente. Corrupção? Corrupção, isso, a palavra que eu tava procurando. A gente sabe que tem corrupção e hoje em dia isso não é coisa nova, isso é desde sempre. E com certeza, muitos queriam passar a mão em algum dinheiro do rei, fazer alguma coisa, né, pra poder se dar bem. E Daniel era uma pessoa honesta, então ele fazia as coisas tudo direitinho. Então eles não poderiam nem roubar, porque senão Daniel podia perceber alguma desfalque, né, nas contabilidades, nos negócios. Então Daniel acabava sendo um estorvo para eles. Exatamente. Então a ideia que eles teve, interessante, amigos, que a Bíblia menciona, que os próprios inimigos de Daniel disseram que ele era justo, não achava nada de errado para poder acusá-lo. Ou seja, era uma pessoa tão justa que eles reviravam a vida dele de cabeça para baixo e não achavam um defeito para poder acusá-lo perante o rei. Eu fiquei pensando nisso porque, tipo assim, vamos imaginar, sou sua esposa, então pra mim achar alguma qualidade, alguma coisa é mais fácil, eu gosto de você. Agora imagina uma pessoa que não gosta de você, que quer te prejudicar, e aí ele fica procurando, ele fica tentando achar... Se for comigo vai achar muito, assim. Aí ele fica tentando achar, assim, uma coisa pra poder falar pro povo, não sei, falar, ó, tá vendo? Esse aqui não é muito certo não, ele tá fazendo isso e aquilo. E eles ficaram sondando, rondando o coitado do Daniel e não acharam nada, gente. Eu fiquei impressionada com isso. Então o Daniel é realmente um exemplo. Como eles não acharam nada, resolveram criar. Incentivaram ali o rei. Na realidade, eles fizeram uma trapaça ali, tentando ludibriar o rei, né? Porque eles disseram que esse acontecimento que eles estavam planejando era para engrandecer o rei perante ali a nação, né? Meio que usaram a vaidade do rei. Eles sabiam talvez que o rei ia ficar feliz, tipo, de ser exaltado. E aí eles trazem ali primeiro umas bajulações para o rei, que o rei era o deus da terra, era o mais importante. E ali eles fazem com que o rei assine um decreto proibindo qualquer pessoa de adorar outra divindade ou outro homem, a não ser o próprio rei Dário, né? E ali Dário, já com a sua autoestima bem alta por causa dos elogios, ele concordou e assinou o decreto, né? E publicou esse decreto para que todas as pessoas o reverenciassem. E Daniel ficou sabendo do decreto ou não? Ficou sabendo, e mesmo assim o que ele fez? Ele primeiro continuou trabalhando, fazendo as coisas dele normal, e nos horários de oração dele, o que ele fez? Abrir a janelinha da sua casa. Quando nós estudamos a história da inauguração do Templo de Salomão, desde há muito tempo atrás, Salomão fez uma oração na inauguração do templo, falando com Deus que qualquer filho dele que estivesse em qualquer país distante, quando orasse, voltasse o seu rosto para Jerusalém e orasse, para Deus ouvir a oração. E Deus prometeu que ouviria a oração. Então qualquer pessoa que estivesse em qualquer lugar, ao virar o rosto e orar, virado em direção a Jerusalém, Deus prometeu ouvir a oração.
E aqui estava Daniel, abrindo a janela, virado para Jerusalém e fazendo as suas orações. Né? Agora me responde uma coisa, ele fez de pirraça? Por exemplo, às vezes quando as pessoas leem esse texto, lá na Bíblia fala bem assim: quando Daniel ficou sabendo, ele foi para o seu quarto, abriu a janela e orou, virado para Jerusalém, só que no final ele fala assim, ó, de acordo ao seu costume. Então, o ato de Daniel, tipo, às vezes as pessoas podem pensar assim, não, parece que Daniel fez de pirraça, só porque falou que não podia, ele falou, pois eu vou orar. E foi assim que aconteceu? Não foi bem assim uma pirraça. Ele apenas tinha prática de adoração, e interessante que isso era 3 vezes, ele tinha essa prática, abrir a janela e orar virado para Jerusalém 3 vezes por dia. E ele não ia deixar de adorar a Deus por causa de um decreto. Ou seja, o decreto estava ali proibindo ele de adorar a Deus, mas ele já tinha decretado no coração dele que ele era um adorador de Deus. Tem um trechozinho aqui no livro que eu achei interessante, justo dessa parte que fala que ele logo percebeu o objetivo maligno que tinham, né, essas pessoas e tudo. Mas não mudou de atitude. Tipo, ele já tinha essa atitude, esse costume, né? Como o Zé falou. Então, ele, mesmo percebendo que os outros estavam fazendo isso de maldade, querendo pegar ele em alguma coisa, ele não mudou de atitude. Aí fala, por que deveria ele deixar de orar justo no momento em que mais precisava? Não era aquele momento de certa perseguição que ele mais precisaria de Deus? Ele ia deixar de orar? De buscar a Deus só com medo de ser pego? Exatamente, e tem muitas pessoas que é no momento mais difícil que ela deixa de adorar a Deus, e aí está a tragédia da vida, né? Mas Daniel, antes mesmo do rei criar um decreto, Daniel já tinha decretado na sua consciência que ele era um adorador de Deus, que ele ia adorar a Deus acima de qualquer circunstância. Então o decreto de Daniel foi primeiro, e se um decreto do rei do ser humano não pode voltar atrás, muito menos um decreto de alguém que decretou com Deus, né, um pacto com Deus. Então, o compromisso dele com Deus era muito maior e importante do que o compromisso com o rei aqui na terra. Então, acima de tudo, mesmo correndo o risco de perder a vida, ele decidiu adorar a Deus e foi lá, abriu a janela e adorou a Deus. Bem, então, avançando aqui, o pessoal viu ele fazendo essa oração, foi lá, denunciou ao rei, o rei tentou, tipo, falar alguma coisa, o dia todo, até tarde, fala até o pôr do sol, tentando pensar numa forma. Porque a condenação de quem obedecesse era ser lançado numa cova onde ficava leões, ali jogava a pessoa lá dentro e os leões despedaçavam, geralmente era assim, e quem desobedecesse esse decreto, a pena seria essa. E aí o rei gostava muito de Daniel. E aí ele ficou preocupado, e agora? Precisa achar um jeito. Só que ele ficou até de tarde tentando achar uma solução. E os caras lá, né, os sátrapas e os supervisores falaram, rei, você sabe que a lei medo-persa não pode voltar atrás. O que foi dito não pode ser descrito, não pode tirar, não pode apagar. Então vai ter que cumprir. E aí fala que o rei Dário pensou agora, chegou para Daniel e falou, o único que pode te salvar agora é seu Deus. E aí teve que cumprir o decreto e lançou Daniel na cova dos leões. E aí, o que os leões fizeram? A gente cantou, né? Os leões ficaram mansinhos, né? Mas Daniel não foi morto pelos leões. Ali Deus protegeu ele ali naquela cova e fez com que os leões não mexessem com ele. No outro dia... Dário ficou agoniado, né, nesse dia, porque a gente pensa assim, o rei é só... E aí, tipo, Daniel é só mais uma pessoa que trabalha pra ele. Ele ia falar, poxa, eu vou perder meu funcionário e tal. Mas a questão é que pelo que mostra, Dário tinha realmente um sentimento, assim, de amizade com Daniel. Porque diz que ele não quis comer a noite toda, não quis que ninguém fizesse nada que parecesse festejo, nem alegria, nem nada. Ele não queria ver alegria. Ficou revoltado. Ficou chateado. E aí, ele não conseguiu dormir à noite. Diz que ele ficou agoniado a noite toda, não conseguiu dormir. E antes do nascer do sol, ele levantou e saiu correndo pra cova dos leões pra tentar saber o que aconteceu. O Daniel disse que dava pra perceber na voz dele a agonia, o remorso, porque acho que ele falou assim, poxa, por que eu não pensei, que eu não li direito, sei lá, esse contrato, não vi que tinha alguma coisa errada naquele negócio.
Ele ficou com remorso, agoniado, querendo saber o que aconteceu com Daniel. E acho que ele ia, tipo, ficar perturbado se Daniel tivesse morrido, coitado. E ele grita lá pela madrugada, lá de manhã, amanhecendo dia, né? Daniel, e Daniel responde lá de dentro da cova dos leões. E ele, assim, as histórias que o rei já tinha ouvido de Daniel, dos milagres ali na Babilônia, ele sabia que o Deus que Daniel servia era um Deus poderoso. E ele tinha consciência que Deus poderia livrar Daniel. Por isso ele foi para lá procurar. Exatamente. Olha o que ele fala quando ele chega. Ele fala assim, ó, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Tipo assim, eu conheço o seu Deus, sei que ele fez um monte de coisa. Será que ele conseguiu salvar você dos leões? E aí Daniel respondeu lá de dentro falando que Deus não deixou que acontecesse nada com ele, que ele era inocente. Uhum. Então o rei deu ordem para que tirasse Daniel lá daquele lugar e foi tirado dali. E o que aconteceu com os que armaram a arapuca? Fala assim, agora vocês queriam que Daniel morresse na cova dos leões? Então agora vocês vão ter o que você queria pra ele. É tipo assim, não deseje pros outros que você não quer que aconteça com você. Como eles queriam a morte de Daniel, o rei agora lançou eles na cova dos leões e disse que antes deles chegarem ao fundo, eles foram despedaçados pelos leões. Para finalizar, eu vou falar aqui uma coisa que eu achei interessante, e aí você faz a finalização. Diz aqui que Daniel tinha os mesmos, eu achei isso muito interessante, Daniel tinha os mesmos sentimentos e tendências que nós. Ainda assim, a Bíblia o descreve como alguém que não se podia encontrar falta alguma. Gente, eu achei isso muito forte. Porque às vezes a gente vê os personagens bíblicos fazendo coisas assim extraordinárias, com fé poderosa, e a gente fala assim, mas isso é porque era Daniel, isso é porque era Paulo, isso é porque era José. Mas tipo assim, oxe, eles eram gente, igual eu, igual Misael, igual você que tá aí assistindo. Não tem diferença, gente. Daniel e eu, Daniel e você, é a mesma coisa. Todos somos filhos de Deus. E alguns deles, no caso de Daniel, estavam em circunstâncias muito mais complicadas do que a que eu e você talvez estamos, né? Então, eu acho que isso deve servir de lição pra gente não dar desculpa à situação. Tipo, o Daniel podia falar assim, eu vou continuar orando, mas eu vou fechar a janela. Por quê? Pro povo não ver, entendeu? Mas não, ele falou assim, eu sempre orei com a janela aberta, por que agora eu vou deixar de abrir a minha janela por causa dos outros? Não tô fazendo nada de errado, tô adorando o meu Deus. Isso não deve ser feito às escondidas. Então, ele tomou a decisão por ser fiel a Deus, independente do que podia acontecer com ele. Amigos, hoje no nosso mundo precisamos de mais pessoas como Daniel. Estamos no meio de uma Babilônia terrível, onde o pecado se alastra cada vez mais, onde os homens se tornam cada vez mais corruptos e gananciosos. E nós muitas vezes estamos no meio dessa situação, no meio de pessoas assim, que querem a corrupção, que querem o poder. E Deus precisa que eu e você sejamos igual Daniel, sejamos fiéis a Ele, independente de qualquer situação. Devemos sempre adorá-lo e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E é isso que importa. Apesar de termos que passar até por algum tipo de decreto de morte, assim como passou Daniel. Mas devemos sempre estar ao lado de Deus, pois é Ele que é o dono de nossas vidas e é quem nos salvará. Amém? Amém. É isso aí, gente. Antes da gente fazer a oração final, tem uma musiquinha para finalizar? Deixa eu fazer um anúncio e a gente termina com a musiquinha e você faz a oração. Queria passar para vocês um recadinho, que semana que vem, a partir do dia de domingo agora, né, até o próximo sábado, a gente tá, se você é desbravador, você sabe, na Semana do Lenço dos Desbravadores. Nós vamos ter vídeos todos os dias especiais para os desbravadores, só que para fazer esses vídeos eu preciso da participação de vocês. E eu vou colocar um post especial lá no Instagram explicando tudo como é que você pode participar. Se você quiser aparecer aqui na telinha do Lição Ilustrada do seu clube, vou passar todas as informações para você saber o que você tem que fazer e tem prêmios, então você não pode perder. Mas como não tem como eu explicar aqui, eu vou colocar tudo no Instagram. Então se você ainda não segue o nosso Instagram, não perca tempo, tem na descrição aqui do vídeo o link, então você vai clicar lá e seguir nosso Instagram para ficar atualizado de tudo. É isso aí. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel durante uma
leões e ao sincero Daniel nada aconteceu. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões e ao sincero Daniel nada aconteceu. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajude a ser como Daniel, fiel em todos os momentos em nossa vida. Mesmo que venhamos a enfrentar provações difíceis, mas nos ajude a sermos fiéis a cada dia, para que o Teu nome seja testemunhado e glorificado onde quer que estivermos. Continue conosco, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça. Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também conheçam mais sobre a palavra de Deus. E a gente se vê semana que vem com o próximo vídeo dos Ungidos. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.